Quem é você? Quem é você? Se pergunte aí, hein? Quem sou eu? Quem sou eu? Foi uma pergunta que nós fizemos em uma das nossas lives. Quem é você? Só que as pessoas não entenderam isso. Quem é você? Você não é o que as pessoas falam que você é. Só que por você não saber quem você realmente é, você acredita em tudo. Meus amigos, vocês estão achando que a vida é fácil? A vida nunca é fácil. A vida não pode ser fácil. Entenderam isso? A vida não pode ser fácil. Tudo na vida é uma transformação. Nós nos transformamos, nós mudamos a nossa forma constantemente, nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos nossa realidade e toda vez que fazemos essa mudança gera rompimento e todo rompimento é dolorido, portanto a mudança é dolorida, crescimento é dolorido, então a vida não é fácil. Uma borboleta, ela se transforma várias vezes. Em sua última transformação, quando ela sai do casulo, é a parte mais dolorida e importante para ela. Porque durante um bom tempo, ela fica presa, bem encolhidinha, bem quietinha. E isso deve ser muito, muito desconfortável. Até chegar o momento que o ser dela começa a ser tão forte, tão poderoso, que nem o casulo mais forte que foi construído por ela consegue segurá-la. E então ela rompe esse casulo. E o processo de rompimento também tem que ser um processo natural. Esse processo tem que ser natural. Se você de alguma maneira ajudar a borboleta a sair do casulo, ela não vai ter força para sobreviver depois. Porque tudo é um processo. Tudo que você está passando hoje na sua vida faz parte desse processo. Só que sua ingenuidade, seu amadorismo de vida, te faz achar que isso é algo como se fosse um sofrimento, como se fosse um abuso. Isso é natural, é o processo de mudança. Se você conseguir entender isso, se você conseguir ler as entrelinhas desse processo, você vai perceber que é exatamente isso que te faz outra pessoa, que te faz mais forte. Quando você vai para uma academia, quando você vai fazer exercícios físicos, quando você pega um peso fácil, por exemplo, se você vai fazer uma série de exercícios e você pega um peso leve, você consegue fazer 100 repetições. Porque o peso leve, ele não maltrata os seus músculos. E é exatamente você maltratar os seus músculos que vão fazer você crescer, o seu músculo evoluir. Então qual é o processo? O processo é você pegar um peso pesado e você fazer algo concentrado. Desta maneira você vai romper as fibras musculares e o processo de reconstrução dessa fibra muscular causa a hipertrofia, que é o ganho de massa muscular.
entendeu isso? Todo o processo na vida de mudança, de transformação, ele é dolorido, ele dói, ele machuca, mas quando você muda uma chavinha aqui dentro, chamada mindset, sua mentalidade, sua programação mental, você começa a entender que esse processo de mudança faz parte de um processo de evolução. Por isso tudo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Tudo tem um preço. Tá? Tudo tem um preço. Nós vamos falar hoje aqui sobre autogoverno. Eu sei que você não sabe o que é isso. Se uma grande parte das pessoas soubessem o que é autogoverno, elas não precisariam estar aqui, sabiam? Elas estariam aqui só porque elas gostariam mesmo. Infelizmente, as pessoas não têm a mínima ideia do que é autogoverno e nem sabem o que é esse princípio. Percebem que eu estou trazendo a vocês alguns princípios e esses princípios vão ser cada vez mais comuns aqui nas nossas lives, tá? Então, eu quero dar um bom dia para você que chegou, para Carla, para Janiquele Lima, para o Adriano, para a Osmarina. Oi, Osmarina, que bom que você está por aqui. O Aurélio. Para o Aurélio. Para Miyuki. Oi, Miyuki. Para Carla. Carla, você tá todo dia sendo a primeira aqui do dia. Parabéns, Carla. Lena, a Gisele, Gilson, Rafael Rezende, Júlia, a Marta, Geraldo Magela tá por aqui hoje, que bom que você tá por aqui. A Elisa, oi Elisa, Marta, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Muito bom, fico feliz. A Lavínia Modas, oi Lavínia, bom dia. O DLCJC, obrigado por vocês estarem aqui. Nosso princípio hoje é um princípio muito, muito poderoso. É o princípio do autogoverno. Esse é um dos princípios que podem fazer com que você comece a entender o seu papel aqui na Terra. Tá? Então preste atenção no que nós vamos comentar aqui hoje. Fiquem atentos a tudo que nós vamos falar. Se for possível, pegue uma caneta, anote os princípios. Anote o princípio, tá? Deus nos deu uma capacidade de raciocinar. Nós somos o único animal capaz de racionalizar as coisas. Só ter poder de decidir, poder de decisão. Autogoverno, então, é a nossa capacidade que nós temos de controlar nossas atitudes. Então, mais uma vez, nós vamos comentar hoje sobre esse princípio dado de Deus, chamado autogoverno. Ele foi dado a nós e o autogoverno é a nossa capacidade que nós temos de controlar as nossas atitudes em qualquer lugar. Então, por isso que nós somos seres livres e capazes de cumprir regras, de adotar outras regras. Só que o princípio do autogoverno não é tão simples quanto parece. Apesar de termos o autogoverno como algo natural, as pessoas estão aprendendo a não respeitar esse princípio. E as consequências disso são terríveis. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte.
O princípio do autogoverno é um princípio que vai ajudar você a ter mais resultado. O princípio do autogoverno ele vai ajudar você a entender que você não depende, tudo você depende das pessoas, tudo tem que ter outra pessoa, você não depende de ninguém. O ser humano é um dos poucos animais na Terra que quando nasce, ele não consegue se virar sozinho. Você já viu isso? Não sei se você já viu um bezerrinho saindo, né, da vaca. Gente, o bezerrinho sai quando a vaca vai parir. Ele sai, ele cai no chão assim, dá uma mexida e daqui a pouquinho ele levanta meio com as pernas bambas e já começa a andar. E ele já sabe o que tem que ser feito. É incrível isso. É incrível, é incrível. Em poucos minutos ele tá lá mamando no peito da vaca. É sensacional isso. Um cavalo também, sabe? Então assim, os animais eles conseguem se virar sozinhos. Então, nós não, o ser humano não. Nós precisamos de alguém que nos dê comida, nós precisamos de alguém que nos dê carinho, que nos dê afeto, que esteja junto conosco, porque a gente tem medo de ficar sozinho desde bebezinho. Então nós precisamos de alguém nas primeiras fases da vida que nos ajude e nos oriente. É normal isso. O problema disso é que muitas pessoas crescem e quando elas crescem, elas carregam o hábito de continuar cuidando da vida dos outros. Incrível, né? A natureza é perfeita. Então, veja, o seu pai, sua mãe, as pessoas que cuidaram de você na sua infância, foram cuidando de você, foi te dando carinho, foi te dando alimentos, foi fazendo tudo que tinha que fazer por você. Chegou um momento na sua vida que você se desligou dos seus pais. Se você ainda não chegou a esse momento, vai ter esse momento que você vai se desligar dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, da sua mãe. E nesse momento, você vai cuidar da própria vida. Só que como você foi ensinado, as pessoas ensinaram você, cuidaram da sua vida o tempo inteiro, você acha que o processo natural é você arrumar uma outra vida para cuidar dela. Porque você vai se sentir sozinho, você vai se sentir solitário. E aí, o que as pessoas fazem? Elas começam a cuidar das outras vidas. O conceito do autogoverno significa exercer poder sobre a própria vida. Exercer poder sobre a própria vida. O que está acontecendo nesse momento são pessoas deixando de exercer o autogoverno para exercer o poder de vida em outras pessoas. E é por isso que não sobra tempo para cuidar da sua vida. Então, quer ver uma coisa? Quem conhece alguém que só quer dar opinião na vida dos outros? Você conhece alguém assim? Escreve para mim sim ou não. Você conhece alguém que fica o dia inteiro querendo dar opinião? Que fica o dia inteiro te falando o que você precisa fazer? Que fica o dia inteiro comentando problemas de outras pessoas, fazendo fofoca, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você, escreve isso. Fofoca é a pior coisa que tem, sabe por quê? Porque você tá gastando energia com uma coisa que você não tem poder. Fofoca é um desperdício de energia. Anota isso para você não esquecer. Fofoca é um desperdício de energia. A Carla falando, minha mãe. Perdoe a mãe. Nós vamos ter uma live aqui ainda sobre a questão de família, tá? Essa live vai ser muito poderosa, muito poderosa. Eu aconselho você a assistir ela em breve, tá? É uma live onde eu vou explicar para você por que seu pai e sua mãe é exatamente desta maneira. Por que eles fazem essas coisas que a gente tá aprendendo aqui, coisas completamente diferentes, né?
Eu sei que quando você começa a ouvir o que eu estou falando aqui, em alguns momentos você fala assim, nossa, mas não foi assim que meu pai me ensinou, não foi assim que a minha mãe ensinou. E não tem problema nenhum. Só que a maneira como o seu pai te ensinou, e essa é a verdade da vida, viu? A maneira como o seu pai te ensinou, a maneira como a sua mãe te ensinou, nem sempre é o jeito certo, tá bom? Eu não quero ser o dono da razão aqui, porque nem eu sei o que é certo. Só que eu sigo leis universais, só que eu sigo leis naturais, sabe? O problema é esse. Nós achamos que eles sabem tudo e nós respeitamos tudo. Só que eles também aprenderam de alguém que talvez não sabia a maneira certa de ser. Sacou essa? Pois é, vai ser uma live. Antes, a gente vai ter 2 lives muito poderosas aqui que vão fazer um estrago na sua vida, né? Um estrago positivo, que é a live dos pais, para a gente entender um pouco melhor isso, que é uma live quando eu chamo as leis do amor, tá? Nós vamos entender mais sobre isso. E a outra live é a live do perdão. Essas 2 lives são poderosíssimas, cara. Em breve vocês vão saber disso aí. Mas enfim, então grava isso. Fofoca é um desperdício de energia. Você tem uma energia dentro de você. E quando você faz fofoca, você está deixando a sua energia sair. Então existem pessoas que querem dar opinião o tempo inteiro na vida dos outros. Pessoas que ficam o tempo inteiro olhando vida de celebridades. Isso é uma maneira de cuidar da vida dos outros. Você não está exercendo autogoverno quando você fica um tempo inteiro cuidando e olhando a vida dos outros e desejando a vida dos outros. Existem pessoas que ficam o tempo inteiro entrando em discussões na internet. Gente, eu acho o cúmulo isso. Tem gente que para o que está fazendo para vir nos meus vídeos e escrever que não concorda com o que eu estou falando, escrever que eu não sei nada do que eu estou falando, me fazer ofensas gratuitas. Ixi, cara, eu fico maluco com isso. Eu fico pensando, cara, o que essa pessoa está ganhando, perdendo o tempo dela, porque ela não está investindo tempo nenhum nisso. Ela está perdendo o tempo dela para entrar em uma discussão na internet. Eu já fui assim, tá? Eu já fui muito idiota ao ponto de ficar querendo colocar minha opinião o tempo inteiro na vida dos outros, achando que a minha opinião é a opinião que vale. Então, às vezes eu entrava em discussões, sabe? Colocava lá uma foto polêmica, né? No Facebook, no Instagram, nas redes sociais. E aí eu tinha que entrar e tinha que comentar. Aí uma pessoa comentava embaixo e eu retrucava e eu ficava tentando expor minha opinião. E aí um dia eu falei assim, cara, que palhaçada é essa que eu tô fazendo? Eu preciso começar a exercer o meu autogoverno, o meu poder que eu tenho sobre a minha própria vida. E quando eu fico querendo expor a minha opinião o tempo inteiro, e quando eu fico querendo que as pessoas aceitem como eu sou o tempo inteiro, eu não estou exercendo o poder na minha própria vida. Eu quero exercer o poder na vida dos outros. E isso é impossível. Você não tem poder na vida dos outros. Escreve isso, você não tem poder. Fala isso agora. Eu não tenho poder na vida de ninguém. Eu só tenho poder na minha própria vida. E eu vou falar algo muito poderoso agora ainda. Você não tem poder nem na vida dos seus filhos, viu? Você não tem poder na vida dos seus filhos. Você tem influência. Uma influência que foi criada e desenvolvida ao longo do tempo, baseada na confiança que eles têm em você. O dia que eles perderem a confiança em você, por você continuar sendo essa pessoa horrenda que você está sendo, o dia que acabar a confiança, o elo da confiança entre você e seu filho acabar, você não vai exercer nem mais influência. Entenderam isso? Isso é forte, né? Às vezes as palavras aqui são fortes, mas são palavras que você precisa ouvir, tá bom? Então, a lição é essa. Nós não temos governo na vida das outras pessoas. Nós temos uma falsa ilusão que temos governo,
mas nós não exercemos governo na vida de ninguém, apenas na nossa própria vida. Portanto, aquilo que você acha que exerce sobre seu marido, seu cônjuge, sua esposa, né? Seus filhos, seus familiares, na verdade não é um governo, não é um poder, é uma influência. Então, o seu filho, ele dá a você a influência para você opinar na vida dele, mas poder absoluto você não tem. Vai chegar um momento que ele vai escolher se quer continuar tendo você por perto ou não. Enfim, não vamos comentar mais sobre essa questão de família agora, porque isso vai ter um momento certo da gente comentar. Então preste atenção, pessoas que não têm autogoverno, pessoas que não entendem que só possuem poder na própria vida, elas querem expor e fazer valer as suas opiniões o tempo inteiro. E eu sei que você conhece pessoas assim. Essas pessoas, elas são chatas pra caramba. Uma pessoa que quer expor a opinião dela, que quer falar, que tudo ela sabe, tudo ela quer falar, tudo ela quer ajudar. Cara, essa pessoa é chata pra caramba. E sabe que essa pessoa é um tremendo bombalhão, na verdade, né? Tem uma frase bem piegas que diz assim, ó: antes de se tornar líder de um exército, você precisa tornar-se líder de si mesmo. Presta atenção nessa frase. Antes de tornar líder de um exército, eu preciso tornar-se líder de mim mesmo. Então, deixa eu entender essa frase, vai. Antes de começar a exercer poder, ou melhor, influência na vida de outras pessoas, eu preciso aprender a exercer poder na minha vida. Ou seja, eu preciso aprender a exercer autogoverno. Eu fiz uma arte para a gente divulgar essa nossa live, né? Assim que acabar ela, eu vou postar no meu Instagram e eu peço que você compartilhe ela e publique essa imagem no seu Instagram com a frase marcante que você pegou aqui hoje, que é o seguinte: a figura do líder só existe porque as pessoas não possuem autogoverno. Faz uma reflexão baseada nisso. Se as pessoas tivessem autogoverno, elas não precisariam da figura do líder. Então, se todo mundo tivesse autogoverno, nós não precisaríamos de líderes. Nós precisaríamos apenas de treinadores. Olha que louco isso. Para quê? Para nos orientar e nos treinar. Só que como as pessoas não possuem autogoverno, a figura do líder é importante. Se todo mundo tivesse autogoverno, não precisaríamos de líderes, precisaríamos apenas de treinadores. Já chegaram em mim e disseram que eu era referência de autoconfiança. Que bom, cara. Está com dó, coloca chato nisso. Olha só, você que está me ouvindo agora no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud, seja bem-vindo, tá? Todos os dias uma live específica e muito especial para vocês. Vocês sabiam que aqui eu preparo o processo de live para vocês? Não sei se vocês sabem como funciona assim, mas no dia anterior, por exemplo, hoje eu preparo a live de amanhã. Então hoje eu fico o dia inteiro com os olhos abertos, com o ouvido atento, sabe? Porque tudo que acontece no meu dia, no dia anterior, eu falo com vocês. Eu não sei qual vai ser o tema de amanhã ainda, mas eu vou descobrir hoje. Porque eu durante o dia as coisas vão acontecendo e eu falo, é isso, eu preciso falar disso com vocês. Então no dia anterior eu me preparo para falar com vocês isso aqui tudo. Então é um processo muito gostoso, porque isso que eu faço aqui é uma maneira que eu tenho de estar sempre me preparando para vocês, sempre me preparando, melhorando, tá? Então nesse ponto que a gente chegou aqui na live, eu quero comentar com você o seguinte, presta atenção. Eu preciso te alertar sobre o que pode estar tirando a sua energia hoje.
Primeira coisa, o exercício de cuidar da vida dos outros, de tentar exercer um falso governo na vida dos outros é apenas uma ilusão. Porque é impossível exercer poder na vida do outro sem o outro te dar permissão, tá? Nossa mente ela é totalmente blindada e a porta para abrir a nossa mente ela é por dentro. Você não consegue acessar a mente humana por fora, só por dentro. Então, você só consegue exercer algum tipo de poder na vida de alguém se essa pessoa lhe der permissão. Então veja só, de nada adianta você dar conselhos, você dar orientações, você dar dicas para pessoas que não pediram isso para você. Fez sentido isso para você? Tá? Se fez sentido, escreve aí, fez sentido, hashtag fez sentido. Tá? Por quê? Porque eu vejo pessoas que ficam falando assim, não, a gente fala, entra no ouvido, sai no outro. É óbvio. Por que não faz sentido? Se essa pessoa não te dá permissão para você exercer governo na vida dela, nada vai adiantar. Então não adianta você ficar tentando dar conselhos, dar orientações, você tentar mudar todo mundo que está à sua volta, você ficar catequizando o dia inteiro as pessoas, não adianta. Se essa pessoa não lhe pedir ou não querer isso, nada vai mudar. Tentar mudar as pessoas na sua volta é a mesma coisa, é uma tarefa inútil, tá? Preste atenção, não é seu papel mudar as pessoas, viu? Isso não é o seu papel. Fez sentido, valeu. Se as pessoas não lhe derem permissão e desbloquearem a mente delas, você vai gastar muita energia, você vai se irritar e no fundo você não vai ter resultado nenhum. Então não para de ficar tentando mudar a cabeça de todo mundo. Janderson, então peraí, calma aí, como é que eu vou fazer então, hein? Lembra que eu falei para você? Você não tem autogoverno na vida das pessoas, você tem influência. Essa é a palavra-chave, influência. Então você quer exercer entre aspas, poder na vida das pessoas, não vai conseguir. Mas você tem influência, de influenciar. E cá para nós, a influência é a parte mais poderosa. Líderes de sucesso, eles lideram por influência, por exemplo. Quer influenciar seus filhos? Seja um exemplo. Quer influenciar seu marido, a sua esposa? Seja exemplo. Ou seja, antes de você falar o que tem que ser feito, você precisa se tornar aquilo que você quer que as pessoas sejam. Então veja só, como que eu vou ensinar as pessoas a saírem da lama se eu ainda estou na lama? Entendeu? Então, cuida da sua vida primeiro, cuida das suas relações primeiro, para depois você ajudar outras pessoas. Eu sei que é comum você assistir uma live dessa, você ficar morrendo de vontade que mais pessoas estejam aqui. Eu também gostaria que mais pessoas estivessem aqui. Só que são vocês que têm que estar aqui. Vocês podem convidar pessoas, você pode falar, você pode influenciar que pessoas estejam aqui todos os dias. Tá ótimo. Mas não catequize essas pessoas porque não é seu papel. Entendeu isso? Então o que eu quero que você faça agora é voltar a assumir o autogoverno. Uma pessoa que não possui o autogoverno, esse princípio básico da vida, dado pelo divino, ele fica sempre dependendo dos outros. Uma pessoa que não possui autogoverno não consegue se posicionar. Uma pessoa que não possui autogoverno é uma vítima, e vítima não vence nunca. Existem várias leis que são
regidas pelo universo. E a lei do autogoverno é uma lei muito poderosa. Uma frase que eu gosto de usar muito é o seguinte: um soldado de guerra nunca será governado pelo inimigo. Um soldado de guerra nunca será governado pelo inimigo. Então, para isso, você precisa saber exercer poder sobre você mesmo e sobre o seu cérebro, sua mente. Por isso a live de ontem foi importante. Porque ontem você aprendeu que nós temos poder sobre o nosso corpo e não o contrário. Não o contrário. O cérebro é o cavalo e não o cavaleiro. Entendeu? Eu tenho poder sobre o meu corpo e não o contrário. Então, por isso tudo que a gente fica falando assim, por exemplo, tem gente que já falou assim, que já me viu falando para tomar banho gelado, né, com água fria. Janderson, por que você está falando para tomar banho de água fria? Porque quando você entra na água fria, principalmente quando está frio, dá uma raiva disso, né? Só que aí o que acontece? Nesse momento, o seu corpo quer negociar com você. Ele quer falar assim, não, cara, liga a água quente. Aí você fala assim, quem é que manda nesse negócio aqui? Quem é que manda na minha vida? Quem manda no meu corpo? E aí a mente assume o poder de novo. Então tomar banho de água fria, você não precisa tomar... claro, tem vários benefícios, tá? De cara eu vou falar pra vocês, existem vários benefícios. Você melhora a sua pele, você melhora a sua imunidade. Nossa, tem muitos benefícios. Só que comece a tomar banho de água fria, principalmente quando você achar que você está perdendo o controle da sua vida. Porque isso vai fazer uma transformação dentro do seu mindset, cara. Todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão importante, todas as vezes que eu preciso mostrar quem é que manda na minha vida, eu tomo banho de água fria para falar assim, quem comanda sou eu e não o meu corpo. Entendeu isso? Por isso a live de ontem foi importante antes de hoje. Quem tem autogoverno, tem autorresponsabilidade e sabe que nada adianta você ficar querendo que o mundo todo mude para te agradar. Tem gente que vive assim. Eu conheço pessoas que ela acha que o mundo tem que mudar para elas. Eu acho o cúmulo isso. Eu tava vendo uma blogueira aí, chegou até mim esse vídeo. A Enel agradece. Chegou até mim um vídeo de uma pessoa. Ela é obesa e ela reclamando porque no local que ela foi não tem cadeiras para obesos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem cadeira para branco, tem cadeira para preto, tem cadeira para pobre, tem cadeira para rico, tem cadeira para magro, tem cadeira para gordo. Entendeu? Tem cadeira para todo mundo. Agora, você achar porque você não consegue entrar numa cadeira, o mundo tem que mudar para você, tá errado isso. É hora de você começar a colocar a mão na cabeça e falar o seguinte, peraí, não tem como todo mundo mudar, não é esse, eu não exerço poder na vida de ninguém. Eu não estou exercendo poder na minha vida e eu deixei o meu corpo, eu permiti que o meu corpo chegasse aonde chegou. Eu não tenho que ficar achando que as pessoas precisam fazer tudo da minha maneira. Eu estou colocando esse exemplo para você. Eu quero que você, se você não entendeu o que eu estou falando, se você está assistindo isso aqui no YouTube, volta o vídeo e assiste de novo. Porque eu não estou sendo racista, eu não estou sendo preconceituoso, tá? Eu estou colocando aqui a ideia do autogoverno, de você governar na sua própria vida e não achar que o mundo vai mudar porque você tem que ser do jeito que você é. Entendeu isso? Então para pensar um pouco sobre isso. Será que você não está querendo que as pessoas te agradem o tempo inteiro?
Será que você não está se colocando numa posição de vítima o tempo inteiro, achando que as pessoas precisam te fazer as coisas para você, te ajudar o tempo inteiro? Não é função delas. Não é assim que as coisas acontecem. Então você começa a exercer poder de liderar a própria vida e deixe que as pessoas cuidem da vida delas. Entendeu isso? Então, se você tem filhos, por exemplo, já começa a preparar os seus filhos para cuidarem da própria vida. Mães, as mães que estão presentes aqui agora, me ouvindo, me assistindo, se você tem filhos, comece a ensinar os seus filhos a cuidar da própria vida. Sabe por quê? Porque você não pode ficar cuidando de marmanjo até o fim da sua vida. Você precisa desligar-se deles em um momento da sua vida. Você não pode ficar o resto da vida cuidando deles. Porque senão você começa a entrar na disfunção da vida. Você vai passar a ser muito dos outros e nada para você. Um pai e uma mãe que se anulam para cuidar da vida dos filhos, além de perderem a própria vida, estão fazendo um mal absurdo para os filhos, porque estão fazendo os filhos serem fracos. Você entendeu isso? Lei universal da natureza. Então, Janderson, o que eu faço? Você está falando que eu devo abandonar os meus filhos, Janderson? Você está falando que eu preciso deixar os meus filhos? Para com isso, eu não falei isso. Eu falei o seguinte: você precisa começar a treinar os seus filhos para que eles também exerçam a autorresponsabilidade, para que eles um dia digam se voltou? Pronto. Você tem que treinar seus filhos para que um dia eles falem: papai, mamãe, muito obrigado por vocês terem cuidado de mim até aqui, mas eu vou cuidar da minha vida agora. Obrigado até aqui e se precisar eu te chamo. É isso. E você não deixa de ser pai e você não deixa de ser mãe por isso. Porque um dia eles vão pedir ajuda e você vai voltar a exercer o papel de pai e de mãe, ajudando, mas você não vai mais cuidar da vida dele. Quando vocês... Então comece a pensar sobre isso. Comece a pensar mais sobre isso. Você não precisa se anular, tá? Você não pode se anular. Porque não é isso. Eu vejo muitas mães que estão se anulando. E eu vejo marmanjos de 40 anos vivendo na casa dos pais até hoje, cara. Ó, se você é um desses que tá aqui na live, pensa um pouco sobre isso que eu tô comentando hoje, viu? Se você caiu nesse vídeo, se você tá ouvindo isso agora, pensa sobre isso. O seu pai e a sua mãe não podem cuidar de você o resto da vida. Você passou da hora de exercer o autogoverno. Mas ó, fica tranquilo, isso não é culpa sua. Isso é culpa dos seus pais que te ensinaram errado. Viu? Ah, então eu vou culpar meus pais por isso. Errado. Bem, resposta errada. Sabe por quê? Porque os seus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer nas condições que eles tinham. Eles aprenderam assim também. Então, só perdoa, só ama os seus pais por eles terem sido assim. Nós temos uma coisa muito importante na nossa vida, que é o autogoverno. E nós podemos fazer diferente. Fala para mim assim, ó: eu posso fazer diferente porque eu tenho autogoverno. É engraçado que aqui eu consigo ouvir só algumas pessoas falando. Tem pessoas que não falam, sabia? Deixa eu falar uma coisa importante para você. Ouvir. Quando você ouve, você aprende 5%. Quando você escreve, você aprende 15%. Mas quando você coloca em prática, quando você coloca em ação, quando você faz o que tem que ser feito,
quando você faz as tarefas, é impossível mensurar. Não sei quantos por cento não, sabe por quê? Porque quando você planta uma semente de milho, você não colhe milho. Você não colhe a semente, você colhe o fruto. E o fruto é impossível você mensurar. Uma semente de milho pode se transformar em várias espigas de milho. Multiplicação. Então, quando você faz as tarefas, quando você começa a colocar em prática, quando você começa a colocar esses ensinamentos na sua vida, e você começa a fazer com que eles façam sentido para você, não para os outros, para você, que é você que exerce poder, é impossível mensurar o quanto a sua vida vai mudar. Porque nós não colhemos o que plantamos, nós colhemos fruto do que plantamos. Viu só? Eu sei que existe a lei universal da semeadura, que diz o quê? Nós colhemos o que plantamos. Nós colhemos o fruto do que plantamos. Então, se nós plantamos amor, nós vamos receber amor, carinho, gratidão, que é o fruto do amor. Entendeu isso? Essa que é a ideia. O princípio do autogoverno é sem dúvida a chave para você se tornar senhor das suas emoções. Pois quando você exerce poder, você se torna-se responsável pelos seus resultados. Entendeu essa chave? Quando você exerce autogoverno, você passa a ser responsável pela sua vida. Então tem uma frase do meu amigo Alberto Carneiro. Ele diz assim: não importa o que aconteça, eu tenho que acontecer. Essa é uma das frases mais fortes sobre o autogoverno que eu tenho ouvido. Não importa o que aconteça, eu vou fazer acontecer. Deus te fez para ser senhor e não escravo. Você não pode aceitar as pessoas te fazerem de escravo. O dinheiro não tem o poder de te fazer de escravo. O tempo não pode te fazer você de escravo, porque você é o Senhor. Eu faço isso e penso assim: eu sou taxado de egoísta e sem amor, mas irei continuar com pensamento e ações. Sabe por que você está sendo taxado de egoísta, de sem amor? Porque essas pessoas não conhecem isso, são pessoas ignorantes. Então, sabe o que você tem que fazer? Comece a filtrar as pessoas que você convive, tá? Toma cuidado com as pessoas que você convive. As pessoas que você convive, elas vão dizer muito sobre o seu comportamento. Então as pessoas que você convive, elas são negativas, elas devem te puxar para baixo. Então quando acontece, você fala assim: eu vou tentar buscar algo novo, ela vai chamar o quê? Sou egoísta. Você já viu falar do mito da caverna? O mito da caverna é o seguinte: as pessoas estavam dentro da caverna, moraram dentro da caverna, nunca viram a luz do sol. E uma pessoa saiu da caverna. E aí quando ela saiu, as pessoas falaram assim: nossa, você vai sair, você não pensa na gente, você quer tudo pra você. Aí ela saiu da caverna e as pessoas ficaram julgando ela porque ela quis encontrar a verdade, porque ela quis conhecer algo novo. Quando ela saiu da caverna, ela viu a claridade. Ela falou assim: meu Deus, mas que lindo isso, eu vou falar pra todo mundo, eu vou voltar lá e vou contar pra todo mundo. E quando ela voltou para contar, as pessoas falaram assim: que mentira, sua mentirosa, você é mentiroso, não existe nada lá fora, não existe vida lá fora, a vida está aqui dentro da caverna, não existe nada de sol, não existe luz solar, você é um mentiroso. Entendeu isso? Então não fique magoada, não fique magoado quando as pessoas te chamarem de egoísta, quando as pessoas te chamarem de louco, de maluco, falarem que você não sabe o que você está falando. A ignorância é a pior de todas as amarras, porque ela te limita
ao seu próprio eu ignorante por natureza. Água, amigo. É isso aí, Eric, tá bebendo água, cara. Como é verdade isso. Galera, já foram mais de novo, mais de 40 minutos de live. Vou deixar esse finalzinho de tempo aqui para você fazer perguntas, colocar seus comentários. Podem colocar perguntas. Lembra o seguinte, perguntas são as únicas coisas que vão fazer o seu cérebro buscar respostas diferentes. Você ficar tentando encontrar, colocar dentro de você só respostas, o tempo todo só respostas, você não sai da alienação. Então pergunta, tá? Faça pergunta, pergunte o tempo inteiro, questione, aprenda a questionar de novo. Então eu vou te dar a tarefa do dia hoje para você fazer. Vou te falar algo para você exercer um pouco mais de poder sobre as suas emoções, sobre o seu corpo. Durma essa noite sem travesseiro, tá? De hoje para amanhã, tente dormir sem travesseiro. Isso vai causar um desconforto terrível em você, tá? Terrível. Então, amanhã, provavelmente, você vai acordar, vai estar com o corpo todo dolorido e você vai falar assim, que loucura que eu fiz. Mas você vai entender o seguinte, foi você que escolheu, porque você tem autogoverno, você pode fazer isso. Entendeu isso? Você escolhe a vida que você quer ter. Autogoverno. O cérebro vai tentar negociar com você diversas vezes. Mas lembra, cérebro é cavalo, não cavalheiro. Então, vamos lá. Se você tem perguntas, pode mandar as perguntas aqui agora. Manda seus comentários. Quero lembrar você que está me assistindo agora, se você está no YouTube, deixa seu comentário, deixa sua curtida. Se você está ouvindo nas plataformas, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas de áudio, recomenda os nossos áudios para alguém. Eu sei que está ajudando muitas pessoas, já comecei a receber. Hoje é a nossa live número 5. Então são 30 lives como essa, onde eu estou abrindo a caixa preta, literalmente, entregando tudo para vocês, tá bom? Porque sempre eu sinto que sou mais evoluída nos pensamentos e atitudes. Tenho conflito por isso às vezes, porque você está andando com pessoas erradas. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você sente que você está mais evoluído que as outras pessoas, é a certeza que você está com as pessoas erradas. Sabe por quê? Porque quando você quer realmente evoluir, quando você quer crescer, a dica que eu te dou é o seguinte: comece se sentindo a pessoa mais burra do seu convívio. Quando você se torna a pessoa mais burra do seu convívio, das pessoas que convivem com você, é porque as pessoas que convivem com você têm muito mais a ensinar do que a aprender. Essa é a lição mais poderosa que eu aprendi e que deu mais resultado na minha vida. O dia que eu parei de andar com pessoas que não acrescentavam nada na minha vida e comecei a andar com pessoas que sabiam muito, pessoas que quando eu sentava do lado delas eu ficava assim, ó, e eu não conseguia abrir a boca, porque eu não sabia nada. E aí eu só ficava ouvindo e aprendendo. Então, você tem esse sentimento de evoluída porque você está andando com pessoas abaixo de você. E não tem como, às vezes, né, a gente andar com pessoas que estão acima, não tem como. Então, o que eu vou falar para você? Você tem que trabalhar, você tem que conviver com clientes, com pessoas. Então essas pessoas, elas às vezes têm um nível abaixo, não tem problema nenhum. Mas você precisa fazer parte de um mastermind. O que é um mastermind? É uma mente mestra. São pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu. São pessoas que participam e comungam da mesma ideia que a sua e que estão dispostas a fazer uma evolução. Eu posso afirmar que você já está num outro nível de evolução. Você está buscando o autodesenvolvimento. Então comece a buscar pessoas e estar junto com pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, tá bom? Mas não ignorem os tolos. Eles não sabem o que fazem, tá bom? Como eu faço para o meu pai acreditar nos meus projetos? Resultado. Tá bom? O dia que você começa a dar resultado, eles vão acreditar. Sabe, essa é uma história bem legal. Eu sei que hoje meu pai tem muito orgulho do que eu faço, cara. Muito orgulho.
Eu acho uma coisa mais linda que tem é meu pai contar pros meus familiares, né? Eu tenho muito primo que não mora aqui na minha região. E aí ele viaja e fala assim: ah, entra aí no site do meu filho. Olha aí meu filho é palestrante, meu filho dá treinamento, meu filho ajuda as pessoas. Ele tem o maior orgulho de falar isso hoje. Mas não foi assim no início, tá, Rafael? O sonho do meu pai é que eu me formasse em direito, prestasse um concurso público. E eu, por muito tempo, eu não entendi isso. Eu achava que ele não queria, não torcia para mim, que ele não queria ver o meu bem. Eu fui ignorante em achar isso, tá? Mas um dia eu entendi que tudo que ele queria era o meu bem. Meus amigos, a live está quase acabando, então eu vou ser mais rápido aqui. Tudo que ele queria era o meu bem. Então, ele queria que eu não passasse pelas dificuldades como ele passou. E como um advogado, trabalhando no serviço público, eu teria uma vida mais tranquila. Então, meu pai só começou a acreditar realmente no que eu faço quando eu comecei a mostrar resultado, tá bom? Então, não culpe seu pai, apenas ame o seu pai assim como ele é, tá? E o dia que você começar a mostrar resultado, ele vai aceitar isso, fica tranquilo. Tá? Essa é a sexta live? Não, é a quinta, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje é sexta. Peraí, que dia é hoje? Hoje é sábado, gente. Nossa, eu tô perdido no tempo, é verdade. Verdade, trabalho com pessoas assim, meus clientes. Faz bem selecionar o pessimismo e o vitimismo, é verdade. Eu até tento, mas às vezes, por receber tantas críticas, perdo foco com facilidade. Como me manter sempre focado? Saia do convívio dessas pessoas. Como se manter focado? Foco é uma questão de prioridade. Foco está relacionado com a sua capacidade em dizer não, tá bom? Então você vai precisar sim se afastar de algumas pessoas por um momento, tá? Eu tive que me afastar um pouco de alguns familiares, eu me afastei um pouco mais de algumas pessoas, não porque essas pessoas elas me atrapalham, não, é porque eu tenho uma janela que eu chamo janela de hiperfoco. Essa janela de hiperfoco, ela me condiciona, tá, durante um período da minha vida. E naquele período de vida eu preciso estar muito focado. Então durante um período eu me afasto um pouco e eu fico muito focado. Tá? Por exemplo, meu período de hiperfoco está terminando agora dia 15 de dezembro. 15 de dezembro meu período de hiperfoco acaba. Ele acaba completamente no dia 18, que é o dia que eu tenho meu último compromisso com vocês, a última live do dia 30, a live 30, e uma aula que é uma mentoria que eu vou dar também, dia 30, dia 18. Então depois do dia 18 eu volto para a janela normal. E aí eu vou voltar a dar atenção para a família, dar atenção para todo mundo que está à minha volta. Vou voltar a conversar com os meus amigos, entre aspas, né? Voltar, né? Gente, a live está terminando. Nós ficamos mais de quase uma hora aqui, tá vendo como o tempo passa? Adoro quando vocês fazem perguntas. Continuem fazendo perguntas nas minhas lives, porque isso te dá liberdade. Lembra disso. O que nos faz mover em frente são as perguntas e não as respostas. Respostas já estão prontas. O alienado gosta de respostas o tempo inteiro. Então você precisa aprender a fazer perguntas, tá bom? Faça perguntas o tempo inteiro para você e para as outras pessoas. Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui. Nossa live vai chegando ao final. Se você está me assistindo aqui pelo Instagram, corre no meu feed agora que eu vou postar uma imagem, compartilha. E no seu Instagram, compartilha dentro do seu Instagram e coloca a frase mais poderosa dessa live, tá bom? Se você está me assistindo pelo YouTube, deixa um comentário aqui com a frase mais importante que você ouviu, deixa sua curtida. Se você está nas plataformas de áudio, recomenda e até amanhã. Muito obrigado por sua companhia, faça um ótimo dia. Tchau, tchau e até amanhã.